Leitura do livro A Livreira do Fim do Mundo, de Ruth Shaw, capítulo 7. A Ilha de Stewart e o encontro com Lance. Papai um dia viu um anúncio no jornal oferecendo uma vaga para a gerência de hotel do Hotel Oban, na Ilha de Stewart. Se candidatou e foi contratado. Ele e mamãe estavam prontos para uma nova aventura. Administrar um hotel quase falido, depois que a gerente anterior simplesmente pegou suas coisas e se mandou da ilha. Eles atravessaram o Estreito de Foveaux de balsa, saindo de Bluff, junto com Beswick, o gato, o Floyd, o periquito. A primeira coisa que meu pai fez ao chegar no hotel foi demitir todos os funcionários. Quase consigo escutar sua voz esbravejando. Pois muito bem, seus vagabundos, arrumem suas malas. As férias acabaram. Eles faxinaram o hotel inteiro. Novos funcionários foram contratados, um pequeno jardim foi plantado na frente do prédio e o hotel, enfim, foi reaberto. Mamãe passou a cuidar das hospedagens e do restaurante, e meu pai cuidava do bar. Ele estava no seu habitat natural, servindo cerveja e jogando cartas. Às vezes ele jogava 2 ou 3 partidas de Elstree, ao mesmo tempo, enfileiradas em cima do balcão do bar. Depois de um ano de silêncio, ele voltou a cantar e a assobiar. Então cheguei à ilha com minha cadela recém-adotada e eu fui imediatamente contratada como cozinheira. Não havia eletricidade na ilha naquela época. Todo mundo tinha um gerador que precisava ser desligado à noite. E quase todo mundo cozinhava em fogões alimentados a carvão, porque o gás era muito caro. Tudo precisava ser transportado para a ilha de balsa, ou, como aconteceu algumas vezes, de hidroavião, saindo de Invercargill. O fogão enorme na cozinha do hotel era maravilhoso, mas me obrigava a acordar bem cedo para aquecê-lo a tempo do café da manhã. Alguns comerciantes que dizíamos serem do continente dormiam no hotel durante a semana e voltavam para casa aos sábados e domingos. Então tínhamos que preparar comida para todos eles, assim como para os turistas que costumavam fazer um passeio de um dia pela região. Quando o clima estava ruim, a gente acabava nem preparando muita coisa, porque muitos dos turistas chegavam enjoados da travessia e passavam seus 4 horas na ilha sentados no nosso salão, preparando-se mentalmente para viajar de volta. Nos dias de maior ocupação, mamãe aparecia para ajudar Rita, nossa garçonete, na sala do jantar. Uma vez, em um dia bastante movimentado, mamãe entrou correndo na cozinha com uma dentadura na mão e 2 pedaços, perfeitamente partida ao meio. Colamos o troço e colocamos ao forno para secar. Aí, meu pai brotou de repente na cozinha, furioso, com o senho franzido, o que nunca era um bom sinal. As pessoas estão esperando pela comida, vamos mais rápido com isso aí. Então ele percebeu que minha mãe estava sem os dentes. Não se preocupe, ele disse. É só não falar nem dar risada. Nós estamos aqui para alimentar essas pessoas, não para fazer elas se divertirem. Tiramos os dentes do forno, jogamos água gelada em cima da dentadura e mamãe saiu apressada como se nada tivesse acontecido. Toda noite eu descascava as batatas para o dia seguinte, enchendo uma bacia enorme e deixando um pedaço de carvão na água do molho, o que mantinha as batatas brancas. Eu sabia fazer scones, torta de maçã, panquecas, bolos de madeira e chocolate sem precisar ficar medindo um dos ingredientes. Eu também sabia cortar a carne, empanar o peixe e preparar uma refeição rápida para os que, por um motivo ou outro, acabavam chegando tarde. Fiz 21 anos, já na ilha de Stewart, minha mãe enviou convites formais para os convidados. Solicitamos o prazer da sua companhia para o 21º aniversário de Ruth, em uma festa que será realizada no Hotel Oban. Meus pais me deram um rádio transitorizado, recebi telegramas de amigos que não podiam comparecer e alguns dos moradores locais apareceram para o jantar depois da festa. Mamãe tinha preparado um cardápio especial, impresso no papel timbrado do Hotel Oban, e papai generosamente abriu 2 garrafas de espumante da mais alta qualidade. Àquela altura, meu pai já tinha transformado o bar, atraindo um grande movimento. O hotel já havia se tornado um ponto de encontro da pequena comunidade de pescadores locais. 3 grandes eventos aconteceram em 67. Primeiro, a introdução da moeda decimal da Nova Zelândia. Em julho, depois em outubro, a regra das 6 horas acabou e depois de 50 anos em vigor, com 67% dos eleitores votando pelo fechamento dos bares apenas às 10 da noite. E naquele mesmo mês, a seguinte notinha apareceu no jornal local. Últimas notícias. O Sr. Shaw, Lance Shaw, e a senhorita Harry Hobaday estão noivos. Eu tinha conhecido o amor da minha vida, Lance Shaw.
era um pescador que trabalhava para Mickey Squires no Rosaland. Então, meu sobrenome era Robday, Ruth Robday, na ocasião. Pegando lagostins e fazendo pesca de arrasto no leste do rio Lords. Ele usava botas de borracha enormes e calça jeans, e o seu cabelo e a barba eram bem escuros. Às vezes ele aparecia no hotel para tomar alguma coisa, e Rita e eu ficávamos observando enquanto ele caminhava até o cais ou ia na única loja da ilha, que ficava na frente do hotel. Era o cara mais bonito da ilha. De vez em quando, um baile era organizado no pequeno centro comunitário da ilha, frequentado pelos pescadores e suas esposas, pelos pescadores solteiros e pelas pouquíssimas garotas solteiras da região. Em uma dessas noites, eu vi o Lance sentado no chão, com as costas apoiadas na parede, tocando um violão vermelho, enquanto uma mulher, de busto avantajado, se espreguiçava ao lado dele. Eu acho que ele nem me notou naquela noite, meus peitos não chamavam tanta atenção. Nenhum dos dois lembra quando foi a primeira vez que saímos, mas logo começamos a nos encontrar com certa regularidade. Eu, enfim, senti que alguma coisa bastante real estava acontecendo na minha vida. Eu estava apaixonada. Lance encarou a fúria de papai várias vezes e, ao longo do ano seguinte, sempre respondendo com sua educação e gentileza características, mamãe amava Lance, mas papai virava o próprio rei pavão quando o assunto envolvia uma de suas filhas. O serviço aéreo para a ilha de Stewart foi criado em março de 51, e em outubro daquele ano, duas aeronaves passaram a operar a linha, saindo de Invercargill, percorrendo também os lagos Wakaptipo e Te Anau, e garantindo acesso a algumas áreas remotas e desconhecidas da Fiordlândia. Desde então, 5 novos lagos foram descobertos e as autoridades estabeleceram mais de 120 pontos de desembarque, dentro de 52 hidrovias aprovadas. Em outubro de 68, a ilha de Stewart recebeu a visita de Selwyn Toogood, um evento de grandes proporções para toda a comunidade. Ele era nacionalmente conhecido por causa do seu programa de televisão, o It's in the Bag. Uma multidão se reuniu na praia para ver a chegada do hidroavião e do seu passageiro ilustre. Assim que a aeronave se aproximou, percebendo que o trem de pouso estava abaixado, e então assistimos horrorizados ela mergulhar de cabeça na água. A força da água estraçalhou o para-brisa e a espuma branca logo cobriu o avião e invadiu a cabine. Em seguida, a aeronave desapareceu. Ficamos lá em choque e depois aliviados quando o avião voltou à superfície, de cabeça para baixo. Alguns pescadores correram para seus barquinhos e começaram a remar na direção do acidente. Os passageiros estavam pendurados pelo cinto de segurança, com a cabeça a apenas alguns centímetros da água. O piloto conseguiu se soltar rapidamente e ajudou os passageiros a saírem do avião e subirem nos barcos, exceto Selwyn Toogood. O coitado era grande demais para passar pela escotilha. Na praia, nossa ansiedade explodiu ao vermos que o avião estava começando a afundar devagar, enquanto dois homens se esgueiravam pela escotilha e com muito esforço arrancavam Toogood do avião. A chegada do nosso visitante famoso não foi nada convencional. Ele precisava de roupas secas, mas mamãe não conseguiu encontrar nada na ilha que fosse grande o suficiente para caber no seu corpo. O centro comunitário ficou lotado para o show daquela noite, como todo mundo falando sobre o incidente do avião. Selwyn subiu no palco com um sorriso enorme e todos nós gritamos e aplaudimos. Ele estava enrolado em um cobertor que minha mãe prendeu com alfinetes e, sem poder contar com seus óculos, deu efusivas boas-vindas a todos os presentes e seguiu como se nada tivesse acontecido. Eu ainda era católica e queria me casar em uma igreja católica. Então, uma vez a cada 15 dias, Lance se encontrava com um padre que vinha de Invercargill. E na sua instrução para o casamento misto, o código canônico dizia: a parte não católica deve ser informada com a devida delicadeza, ainda que em termos claros, sobre a doutrina católica em relação à dignidade do casamento, especialmente no que diz respeito às suas principais características, isto é, a unidade e a indissolubilidade. A parte não católica também deve ser informada sobre a máxima responsabilidade do cônjuge católico de proteger, preservar e praticar a sua própria fé e de batizar e educar quaisquer um de seus filhos nascidos na mesma fé. Foi essa última frase que estragou tudo. Lance só queria se casar comigo, com muita resistência. Ele já havia concordado em se tornar católico, mas
Foi só no último dia da instrução que o padre disse a ele que nossos filhos teriam que ser criados dentro da fé católica. Lance sempre foi uma pessoa muito honesta, e ele simplesmente não conseguia concordar com isso. Seus filhos iam ter liberdade de escolher seus próprios caminhos, sem a imposição de uma religião na qual ele sequer acreditava. Minha mãe tinha se tornado católica para se casar com papai. Então, eu e Jill fomos criadas no catolicismo. Eu sentia que se abandonasse a religião, eu estaria, de algum modo, decepcionando minha mãe. Sim, eu ainda estava bastante imersa nos dogmas católicos. Não conseguíamos chegar a um acordo e terminamos em um impasse. Nosso casamento foi cancelado. Àquela altura, meu vestido de noiva já estava pronto. Os convites já tinham sido impressos, mas não enviados. Nossas alianças tinham sido forjadas com ouro da mina de papai, e a igreja já estava reservada. Ficamos atordoados, assistindo todos os nossos planos desmoronarem tão rápido. Eu, enfim, fiquei arrasada, e Lance imediatamente foi embora da ilha, também muito abalado. Pouco tempo depois, eu botei as malas no carro de novo e peguei a estrada para o norte, na direção de Wellington. Fazer as malas e seguir em frente, depois de uma calamidade, já estava se tornando um padrão na minha vida. Demorou 20 anos para eu ver Lance de novo. Continuação. Lembranças de uma livreira. Como não ler um livro. Um casal de idosos entrou na minha livraria e, depois de me cumprimentarem, se lançaram no que parecia ser uma jogada ensaiada à procura do livro que eles queriam. O homem ficou do lado de fora e examinou metodicamente os livros das mesas e nas escrivanias, enquanto a mulher vasculhava todos os livros de dentro, passando o dedo por cada título nas prateleiras. Eles eram silenciosos e focados. Depois de um tempo, os dois vieram para perto do balcão, cada um segurando um livro, ambos com um brilho nos olhos. O que você acha desse, Arthur? É meio que uma história de amor, mas também um livro ousado. O livro era 11 Minutos, do Paulo Coelho. Arthur olhou para o livro, folheou e leu a contracapa. E devolveu o exemplar para a esposa. Bom, não é muito bem nosso tipo de leitura. Você está satisfeita com ele? Ele é um autor best-seller, então, sim, estou interessada. Fiquei me perguntando se ela tinha entendido que a premissa romântica era, na verdade, apenas um disfarce para uma história sentimental de uma jovem prostituta. Tá ótimo, então. Primeiro é esse. Agora, olha o que eu peguei aqui, Joyce. Arthur disse, entregando à esposa o livro que tinha em suas mãos. Outra história de guerra, Joyce comentou, com um descontentamento quase explícito. Vai ser uma leitura fácil, o que você acha? Tá bom, vamos levar esses dois. Decisão tomada. Àquela altura, algumas perguntas martelavam a minha cabeça. Vocês leem livros juntos? Todos os livros que vocês compram? Sim, isso é o que deixa a coisa mais interessante. A gente discute todos os livros, Joyce respondeu. E depois de começar, vocês algumas vezes já interromperam a leitura? Arthur me olhou com uma cara de espanto. Não, isso nunca aconteceu. A gente lê todos os livros. E quando vocês não gostam do livro? Eu perguntei. Agora que eu estou com mais de 70 anos, se um livro não me captura nos primeiros capítulos, eu abandono. Eu não tenho tempo para ler todos os livros que eu quero ler, então eu não posso perder tempo lendo alguma coisa que eu não estou gostando. Bem, não é um problema para a gente. Temos um sistema, Arthur disse. Joyce lê as primeiras 100 páginas do livro e eu leio as últimas 100. Então depois a gente conversa sobre o livro e preenche os buracos no meio. Demorei a entender o que ele estava dizendo. Joyce ficou ao lado dele, concordando com a cabeça. Funciona bem, ela disse. E aí a gente tem tempo de ler mais livros. Nas suas estimativas, eles liam 5 livros por semana. Mas e a história? Indaguei. Nossos personagens podem aparecer, ou pode ter uma reviravolta incrível na trama, ou alguém do começo do livro pode morrer no meio e nem ser mencionado no final. Joyce me interrompeu. Não importa, a gente completa a história. Peguei o dinheiro deles, e enquanto o depositava na caixinha de caridade, eu disse: eu vou ter que pensar nessa técnica de leitura de vocês, mas fico feliz que ela funcione para vocês. Querem que eu fale um pouco sobre o meio desse 11 minutos? Não, os dois exclamaram imediatamente. Assim você estraga o livro inteiro. Bem, terminamos aqui o próximo capítulo 8 sobre o trabalho com o arcebispo. Seguiremos então no próximo vídeo.